Qual é a diferença entre essas duas frases? I like study e I like to study. I love eating ice cream, I love to eat ice cream. Esse assunto confunde muitas pessoas. Sempre ficam se perguntando, será que é a mesma coisa eu falar I like studying e I like to study? Qual é a diferença? Por que os dois modos são corretos? São mesmo corretos ou não são? Então, esse vídeo foi dedicado para mostrar para vocês que tem um grupo de verbos, que no caso desse vídeo são os verbos de preferência, que permitem utilizar tanto to quanto ing e vai ter apenas uma pequena mudança no significado. E eu dividi esse vídeo em 3 passos: prioridade, substantivo e detalhes. Você pode não entender isso agora, mas ao decorrer do vídeo você vai entender. E ao final do vídeo, eu vou dar um bônus. Eu vou deixar 2 bônus para vocês. Ô, meu irmão, você não faz... E ao final do vídeo eu vou deixar 2 bônus, que são 2 dicas para vocês entenderem de vez quando utilizar o to e o ing, caso vocês fiquem com dúvida ainda com as explicações dos 3 passos. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Ai, meu Deus! Eu me apresentei, será? Nem sei. E aí, galera, eu sou o Sup, professor e fundador da Sup English, e aqui nesse vídeo eu vou ensinar para vocês um grupo de verbos que permitem serem utilizados tanto o to quanto o ing, e vai ter apenas uma mudança pequena no significado. Pronto, gostei. O primeiro passo para entender quando utilizar o to ou ing é você observar a frase, quem é o primeiro verbo, pois é o primeiro verbo que manda no segundo verbo e diz a ele se ele vai ser utilizado com to ou com ing. Por exemplo, na frase I love fofoca, o love é o primeiro verbo, então ele que manda no segundo verbo fofoca e vai dizer se esse verbo vai ter um to atrás dele ou se ele vai vir com um ing. Então aqui no caso seria I love to fofoca ou I love fofocinho. Fofoquei sim, fofocar sim. Fofoca em inglês é gossip. Então ficaria I love to gossip ou I love gossiping. Aqui nesse caso estamos utilizando o verbo love e ele é um verbo de preferência. Professor, mas o que é verbo de preferência? Verbo de preferência, como o próprio nome já diz, é você preferir algo, gostar de algo ou não gostar de algo, ou odiar algo ou amar algo. Então você pode gostar de açaí ou odiar açaí. Você pode preferir tomar sorvete ou você pode preferir tomar açaí. E são esses verbos de preferência que vamos utilizar de exemplo aqui neste vídeo, pois iremos falar sobre o to e ing no caso em que tem uma pequena mudança de significado no uso dele, ok? Olhem essas 2 frases, I like studying e I like to study. Qual é o correto? Se você pegar essa frase e jogar no Google Tradutor, você vai ver que a tradução vai ser eu gosto de estudar, para as 2 coisas. E aqui confunde a cabeça de muitos alunos. Por quê? Porque esse studying, ele seria um gerúndio, que seria traduzido para o português como estudando. Mas não faz sentido pra gente ser estudando. Eu gosto de estudando. Não, isso não faz nenhum sentido. E por que isso ocorre? Porque aqui o estudando, na verdade, é um substantivo. Late mais, mas eu fico uma... Aí você me pergunta, tá, professor, então por que o Google Tradutor traduz dessa forma? Eu gosto de estudar e não eu gosto de estudando. Porque o Google Tradutor tá errado. Não é eu gosto de estudando e muito menos eu gosto de estudar. Esse study, na verdade, se trata de um substantivo. Ele significa estudos. Já o I like to study tá correto. O to study está no infinitivo, significa estudar. Então, I like study, eu gosto de estudos, e I like to study, eu gosto de estudar. Mas, professor, cara, entre eu gosto de estudos e eu gosto de estudar, qual é a diferença? Tem alguma diferença nisso? Tem uma pequena diferença, mas nesse exemplo não fica tão perceptível assim. Olha essa frase. I like shopping e I like to shopping. Qual é a diferença entre essas 2 frases? I like shopping. Esse shopping, como eu falei para vocês, é um substantivo. Shopping significa compras. Já o to shop é comprar. Então eu vou falar I like shopping, eu gosto de compras, e I like to shop, eu gosto de comprar. Qual é a diferença, professor? Eu ainda não entendi, tá um pouco confuso. I like shopping, but I don't have money to shop. Eu gosto de compras, mas eu não tenho dinheiro para fazer compras. Aqui no primeiro exemplo, I like shopping, o foco está no substantivo. Compras, I like shopping. Compras é o nosso foco. Já o I like to shop, o foco está no resultado da ação, que é comprar. Eu gosto de comprar. Olha só esse outro exemplo. I like cooking, but I don't like to cook. Eu gosto de culinária, o cooking é culinária, mas eu não gosto de cozinhar. Mais um exemplo para ver se vocês entendem de vez. I like
fight, but I don't like to fight. Eu gosto de lutas, mas eu não gosto de lutar. Então, eu gosto de assistir as lutas, mas eu não gosto de lutar para apanhar. Eu quero que vocês botem algo na cabeça de vocês. O ING, ele não gosta de detalhes. Ele não liga para detalhes. Ele é seco, ele é vazio, ele é frio, é direto ao ponto. Já o to, ele gosta muito de detalhes. Ele é mais aberto, mais detalhista. I love study. Baseado no que eu falei, vocês colocariam to study ou studying. Exatamente. Studying. Por que studying? Porque o ING não liga para detalhes. Ele é curto e grosso. Agora, olha essa outra frase. I like study while it's raining outside. Because it makes me feel so good. E aí, vocês colocariam o to ou ING? Exatamente, o to. Por quê? Porque aqui estou sendo mais detalhista. A frase é mais longa. Então fica I like to study while it's raining outside. Because it makes me feel so good. Agora vamos para a nossa dica bônus, para vocês botar isso na cabeça de vez e nunca mais esquecer quando utilizar o to ou ING, tá bom? Professor Márcio, quando eu tiver com dúvida entre o ING e o to, em qual que eu devo usar? Como é que eu faço? Então, de forma bem resumida, se a frase for curta, você coloca o ING. Se a frase for longa, você coloca o to. Por exemplo, I love eating ice cream. I love cooking at home. Frase curta, portanto tem que ter o ING. Agora, quando a frase for longa, você coloca o to. I love to study English because it's fun and useful. I love to eat ice cream when I'm with my girlfriend. Então essas são as duas dicas que eu dou para vocês. Esse é apenas um dos usos com o ING ou com o to. Ainda tem outros 3 usos e já tem um vídeo aqui no canal falando sobre eles, tá bom? Caso vocês queiram ver, vou deixar aqui um card por aqui em cima ou então aqui embaixo e vocês clicam para assistir. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário, tá bom? Abraço e até mais. Tchau.